A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a mais nessa quarta-feira, Vida Devocional, a sua manhã de meditação com a Palavra de Deus e oração, nesse momento tão precioso da nossa IPP-TV, a sua TV missionária, que pertence à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária, onde assim nós podemos celebrar, bendizer o nome do Senhor, porque Ebenezer até aqui nos ajudou, o Senhor. Chegamos em dezembro e nessa reta final, onde vamos falar nessa manhã mais uma vez, encerrando essa série, 8 episódios aí sobre oração. Eu preciso orar mais e melhor. Parte final. Chegamos nesse momento precioso onde falamos sobre como orar, imitando a oração do apóstolo Paulo. E nós fizemos ali através da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, onde demos uma atenção especial do versículo 15 até o 19. E hoje nós vamos falar sobre como orar mais e melhor, justamente olhando para um outro momento da oração na vida de Paulo. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e o versículo 27. Nós vamos dar um salto aí, nós vamos sair de Efésios, da oração que Paulo fez, e nós vimos cada ponto precioso ali, e nós vamos entender como nós podemos orar mais e melhor. Através de quem? Porque a nossa oração é conduzida, até mesmo ela, a nossa oração, é conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Deus conduz as palavras dos nossos lábios. Deus age no nosso coração. E nós vamos entender nessa manhã que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é realizada através da oração, porque o Espírito Santo, ele ora por nós. Vamos entender isso nessa manhã, por isso meu convite é esse. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler ali os versículos 26 e 27. Enquanto você abre a sua Bíblia ou liga o seu dispositivo, eu quero lhe convidar também a conhecer a Editora Hebron, editorebron.com.br. Lá você vai encontrar livros incríveis para abastecer, alimentar a sua vida espiritual e de modo que você pode contribuir, porque 100% do lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde ali a plantação de diversas igrejas, fornecimento da palavra de Deus, distribuição da palavra gratuitamente, cestas básicas, perfuração de poços, né, no nosso sertão do nordestino, e ali já começamos a perfuração de alguns poços. Ali você pode fazer também a sua oferta missionária através aí da nossa igreja, mas ao mesmo tempo temos feito aquisição, por exemplo, de edifícios até fora do país, na Itália, por exemplo, para plantação de igrejas. Veja, a obra missionária é feita com a sua participação, de modo que pela Editora Hebron você pode adquirir a nossa Bíblia Hebron aqui, esse verde presbiteriano maravilhoso, onde a sua Bíblia Hebron é a Bíblia de meditação diária, onde você tem aqui, ó, nas laterais, as margens, para você poder fazer a anotação do seu estudo bíblico, como nessa manhã, por exemplo, se você já tiver ela na mão aí, você já pode anotar os pontos da mensagem nessa manhã. Por isso, Editora Hebron, faça lá a aquisição da sua Bíblia Hebron, a sua Bíblia de meditação diária da sua jornada com Deus. Sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 8, de 26 até o 27. A intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Veja, o texto que acabamos de ler, Paulo vai deixar muito claro que quem intercede pelos santos, ou seja, por mim e por você, pelos cristãos, pelos crentes em Cristo Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que traduz a nossa oração. E se você tinha uma curiosidade sobre o que significa esses gemidos inexprimíveis, a gente vai conversar com você sobre isso nessa manhã. Se na nossa série nós fomos, através da oração de Paulo pelos Efésios,
onde aprendemos ali que corações e joelhos devem estar totalmente dependentes do Senhor e que a nossa oração ela deve ser carregada de espiritualidade, que ao mesmo tempo a nossa oração deve ser focada e piedosa, com os olhos espirituais abertos para o conhecimento de Deus e que a nossa oração deve estar impregnada da certeza do crente, que é a esperança da volta de Cristo Jesus. Entendemos também que devemos orar como Paulo, pelas riquezas espirituais, ou seja, nós somos a herança do Senhor e o próprio Deus é a nossa herança. E também nós oramos pelo poder, não pelo poder do mundo, como o mundo fala sobre dinheiro e riqueza, mas pela suprema grandeza do poder de Deus que opera em nós, pela obra e na confiança dos méritos de Cristo e a sua obra redentora. E por último, no último capítulo, no capítulo 7 dessa série, nós aprendemos com Paulo como orar pelo amor, esse amor ilimitado de Deus, do qual nós somos totalmente dependentes. Dito isto, eu fiz o resumo da nossa série nessa manhã. Nós precisamos colocar toda essa prática, focando em todos esses assuntos, na esperança de Cristo e que a nossa morada celestial é o que nos aguarda. Nós devemos entender que toda a nossa oração deve ser colocada nos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. O Espírito Santo deve conduzir, ou seja, elevar as nossas orações a Deus. Precisamos entender também que nesse capítulo 8 de Romanos, o objetivo que Paulo escreve esse capítulo 8 era de consolar os crentes através da salvação e o sacrifício vicário de Cristo. Esse capítulo foi um capítulo que trouxe conforto sobre essa grande verdade da salvação. E nessa herança, como nós falamos também durante a série, dos filhos de Deus através de Cristo, que agora participam também dos seus sofrimentos até que venha o grande e glorioso dia do Senhor, nós também participaremos da sua glória, ou seja, nós participaremos da eternidade, com os corpos ressurretos, estaremos em Cristo, louvando ao Senhor e trabalhando no novo céu e na nova terra por toda uma eternidade, descansando também no Senhor e se alegrando com a sua bendita presença. E nessa espera é que o capítulo 8 vai nos dizer justamente sobre a criação, no versículo 22, que vai, numa ardente expectativa, vai nutrir por essa volta do Senhor, como que uma mulher em dores de parto, ou seja, a criação aguardando com olhos fixos no Senhor, com olhos fixos também na manifestação dos filhos de Deus, vai dizer o capítulo 8. E por isso, a restauração para a liberdade do cativeiro da corrupção. Estou fazendo um resumo do capítulo 8 no contexto em que Paulo está falando sobre a oração, onde ele faz essa pausa para falar sobre oração. Esse é o contexto, onde a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E também no versículo 23, os filhos de Deus também expressam o seu gemido, ansiando pela volta do Senhor Jesus. Aguardamos assim, nessa adoção em Cristo, a redenção do nosso corpo, no corpo de Cristo, ou seja, a elevação da igreja quando Cristo vier para nos buscar. Paulo agora está nos ensinando que o Espírito Santo, ele faz essa pausa nessa ardente expectativa da redenção em Cristo no capítulo 8. Ele está nos ensinando que o Espírito Santo eleva a Deus as nossas orações, ou seja, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Então veja, numa sequência muito lógica e teológica e na verdade de adoração, se por um lado a criação geme no versículo 22 de Romanos 8, e os eleitos de Deus também gemem no versículo 23, diz ali, o Espírito Santo que habita em nós intercede pelos filhos de Deus agora com gemidos inexprimíveis. Pedindo o quê, meu irmão e minha irmã? Pedindo a vontade do Pai sobre a minha e a sua vida. Ou seja, até que a instauração plena do reino de Deus na volta do Senhor Jesus Cristo seja concretizada ali, o Espírito Santo geme para que a vontade do Pai seja feita na minha e na sua vida. Ou seja, Paulo está caminhando para fechar o capítulo 8, ou seja, esse capítulo do consolo e do conforto. E tudo que ele deseja é que a igreja encare a vida com muita confiança. O ano de 2021, e que ano difícil? 2020, 2021. E o assunto principal foi pandemia e os desafios dessa vida. Ao mesmo tempo, o que somos conclamados nessa manhã, encerrando agora essa série em dezembro de 2021,
é que eu e você tenhamos a confiança no Senhor, que nos é dado por essa garantia, que a oração, meu amado irmão e minha irmã, é um pilar que nos sustenta para enfrentar as dificuldades, as agruras da vida, o que você tem passado até aqui, o teu sofrimento. E eu quero fazer um parênteses agora. Coloque o seu pedido de oração aí no nosso chat. Se você nos assiste pelo YouTube, pode colocar aí o seu pedido de oração, as agruras, todo o seu desejo, aquilo que você quer entregar ao Senhor. Diante dessa série que fizemos, sabendo como orar mais e melhor, coloque o seu pedido que nós vamos orar ao final. Ou seja, a oração é esse pilar, pois nós podemos dizer que o Espírito Santo vai transformar cada batida do nosso coração em intercessão que vai convergir para a vontade de Deus. Você quer caminhar conosco nisso? Sigamos então, vamos ver nesse argumento do versículo 26 e nos argumentos do versículo 27 também, como que o poder da oração conduzida pelo Espírito Santo transforma a nossa vida através daquele que intercede por mim e por você. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é porque o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, é que podemos confiar que ele intercede por nós. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando ali no versículo 26. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Nós somos fracos justamente por causa da nossa condição humana, da nossa natureza pecaminosa, e porque muitas vezes não sabemos como orar. É que Paulo vai nos dizer, e ele se inclui nessa afirmação, não sabemos como orar. E por que a gente se pergunta assim? É claro, Paulo, um homem dessa monta, um apóstolo dessa envergadura, ele se inclui nessa oração. É claro que Paulo sabia como orar. E nós temos também modelos bíblicos, e Paulo conhecia profundamente a palavra. Você vai ver que Jesus nos ensinando através do Pai Nosso, nos deixa uma oração modelo, e Paulo certamente conhecia essa oração, justamente porque ele foi ensinado o Evangelho da Graça. Você vai ver que na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, você tem 3 aspectos ali, primeiro relacionados a Deus, ou seja, a glória e a santificação ao nome do Senhor, o desejo pela vinda do seu reino e a obediência da sua vontade, por exemplo, 3 aspectos relacionados a Deus, mas ao mesmo tempo, no modelo que Paulo conhecia dessa oração dominical, da oração do Pai Nosso, nós temos também 3 aspectos a respeito da humanidade, ou seja, do relacionamento, dos relacionamentos pessoais do ser humano, onde em primeiro lugar nós pedimos ali o sustento de cada dia. Pedimos também o perdão divino e clamamos por sermos perdoadores, ou seja, o perdão fraterno, o perdão às pessoas que estão ao nosso redor, e também pedimos, dentro desse relacionamento da humanidade, a proteção de Deus contra a tentação e o mal. É por isso que Paulo quer nos mostrar aqui que orar dentro dessas dificuldades do dia a dia, em cada situação que aparece na nossa vida, nós podemos dizer, Senhor, eu não sei enfrentar essa situação, palavras me faltam, mas por favor, ajuda-me a orar melhor. Por isso que Paulo nos mostra aqui que diante de uma perda profunda, por exemplo, seja o que você tenha perdido nesses últimos dias, meses ou até nesses 2 últimos anos. Se você perdeu alguém próximo diante de uma perda profunda, Paulo está nos dizendo, não sabemos o que dizer, muitas vezes diante de situações calamitosas, como por exemplo, numa luta para decidir mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Eu preciso me levantar nessa manhã e resolver essa situação que está pendente na minha vida. Faça isso. Nós não sabemos muitas vezes, mas Paulo está nos incentivando nessa manhã a crer que o Espírito Santo traduz a batida do nosso coração. Diante de uma confrontação por causa das nossas imperfeições e falhas, diante do pecado, muitas vezes chegamos sem palavras, mas o que Deus quer é que pelo menos cheguemos a Ele. É por isso que muitas vezes vale muito mais um coração sincero sem palavras do que palavras vazias. Por isso, meu amado irmão, uma boa ilustração justamente sobre como não sabemos orar muitas vezes e que o próprio apóstolo Paulo está se incluindo nesse versículo 26, é quando ele faz o relato, na segunda carta dele mesmo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, onde nos diz lá que ele orou 3 vezes pelo mesmo assunto. Ele orou 3 vezes e foi sobre o que Paulo orou? Você se lembra? Paulo orou 3 vezes para que Deus o tirasse o espinho na carne, para que ele fosse curado daquela enfermidade, que provavelmente era alguma coisa relacionada aos seus olhos, à sua visão,
E Deus responde para ele, para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, provavelmente Paulo era alguém que orava pela sua própria saúde, porque ele pensava: Senhor, eu preciso ter saúde para pregar mais, eu preciso ter saúde para fazer mais viagens missionárias, eu preciso ter saúde porque eu preciso fazer mais pregações e escrever mais cartas. Senhor, eu preciso ter saúde porque a igreja precisa de mim. Quando o Espírito Santo devia estar traduzindo aquela oração de Paulo, dizendo: Senhor, Paulo é um homem de Deus, Paulo é um servo teu, mas a igreja precisa muito mais do Senhor do que a vida de Paulo. E Paulo vai reconhecer isso, porque ele vai dizer, para que no mesmo texto, para que eu não ficasse soberbo diante disso, o espinho na carne lhe foi colocado, para que Paulo lembrasse que ele era totalmente dependente de Deus e que a igreja e a obra missionária eram do próprio Deus. Vejam, outra ilustração é de um caso em que John Stott vai nos contar justamente sobre um pastor muito doente que foi sepultado, e a igreja clamava, e a igreja orava, mas a resposta ali de um pastor amigo daquele pastor que tinha falecido no ofício fúnebre era de que: igreja, Deus levou o seu filho porque ele deu a vida e ele a tomou, mas vocês estavam clamando, muito dependentes desse pastor. E a mensagem nessa manhã desse ofício fúnebre é que vocês saibam que vocês precisam muito mais da condução do pastor do que dos homens. Veja, nesse sentido, muitas vezes não sabemos o que pedir, mas o Espírito Santo, conhecendo o nosso coração, ele traduz de forma correta. O Espírito Santo não nos ajuda somente na fraqueza da oração, mas ele nos ajuda em todas as fraquezas, justamente por causa do nosso pecado. Por isso que, quando oramos nos momentos da nossa liturgia e do culto, onde pedimos perdão ao Senhor, onde colocamos a nossa adoração diante do Senhor, onde colocamos também as nossas petições, Deus toca a nossa vida com o próprio Espírito Santo, que nos toca com o reconhecimento, porque o Espírito é que traz para nós justamente o reconhecimento do pecado e do juízo de Deus. E tocando em nós e nos fazendo arrepender, nós passamos a estar mais próximos da vontade de Deus. E numa desritmia, talvez por causa do pecado, o nosso coração passa a ser coadunado com a vontade de Deus. E numa batida correta do coração, o Espírito Santo traduz e leva o nosso amor e as nossas orações diante do Senhor. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, com amor ardente. Como que o Espírito Santo intercede por nós? Essa é a resposta. O próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que isso quer dizer? Primeiro, a gente deve concordar que é o próprio Espírito Santo quem produz esses gemidos da intercessão, porque você vai ver na parte B do versículo 26 que diz: o mesmo, ou seja, o próprio Espírito, é o Espírito Santo que tem esse amor ardente por mim e por você e traduz as nossas orações. Segundo, está de acordo com o próprio versículo 27, que é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. E a palavra mente aqui, ou seja, frônema, ela quer dizer propósito, ou seja, se o propósito é da mente do Espírito, ou seja, é o Espírito que tem esse amor ardente por mim e por você na intercessão. E em terceiro lugar, é porque numa crescente, Paulo vem trazendo justamente os gemidos da criação, os gemidos dos eleitos e, naturalmente, esses gemidos conduzidos pelo Espírito Santo para que os seus filhos possam fazer e realizar a vontade do Pai. E em último lugar, eu quero dizer para você, como o próprio teólogo e comentarista Abraham Kuyper, no versículo 34, ele vai comentar e vai dizer: Cristo, que está à direita de Deus e também intercede por nós, porque não poderia ser o Espírito a interceder por nós, no versículo 27. É isso que Abraham Kuyper vai comentar. Se é Cristo que intercede por nós, por que não seria o Espírito Santo também, através dos gemidos inexprimíveis? Mas dizer o que o gemido do Espírito Santo quer dizer é difícil. É mais um daqueles mistérios da Bíblia, como que isso se dá, como que isso acontece nesse canal da comunicação, nesses gemidos inexprimíveis, é mais uma daquelas coisas que a Bíblia fala, mas ela não explica, não revela, porque está dentro dos mistérios de Deus. Mas temos alguns textos da palavra que jogam uma luz
sobre esse gemido inexprimível do Espírito Santo em cada oração que fazemos. Ou seja, o Espírito Santo, por exemplo, ele nos ama tanto, amado irmão e irmã, de forma tão gloriosa, que ele anseia pelo grande dia do Senhor também, no qual seremos, de uma vez por todas, livres do pecado e da morte, ou seja, das manchas dessa natureza pecaminosa, e diante da beleza e da majestade de Deus, nós o glorificaremos nessa perfeita santidade de vida e alegria de comunhão com Deus na eternidade. Ou seja, esse ardor e amor do Espírito Santo, que intercede por mim e por você, está justamente lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 5, que diz assim o texto: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Ou seja, o próprio apóstolo Tiago está nos revelando aqui que o Espírito Santo, com essa palavrinha traduzida aí, ciúme, anseia, aquele que habita em nós, anseia por cada um de nós para que traga a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ainda assim, se você olhar para a Bíblia, outro texto sagrado, Oséias 11:8, sobre o zelo do Senhor, que diz assim: como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como Admá, como fazer-te um Zeboim. E diz agora o destaque nessa manhã: meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Ou seja, é o ardor e o amor do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, que geme, gemidos inexprimíveis dentro desse mistério de Deus, elevando o nosso coração diante do Senhor. E em terceiro e último lugar, se é justamente o Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza, se é o Espírito Santo que intercede com amor ardente, é o mesmo Espírito Santo que intercede com Cristo em perfeição por mim e por você. O Espírito Santo e Cristo Jesus intercedem com perfeição. Ou seja, Romanos 8 está nos ensinando nessa manhã que os eleitos possuem dois intercessores. Cristo intercede fora de nós, ou seja, lá no céu, à destra de Deus. Ele está assentado à direita de Deus Pai e ele está lá, orando para cada um daqueles que se encontram debaixo dos seus méritos, da sua obra redentora, façam a vontade de Deus. Ou seja, o Pai planejou, Cristo executou e o Espírito Santo aplica essa obra redentora em nós. E Cristo está intercedendo por cada um de nós à destra de Deus. Por outro lado, o Espírito Santo intercede dentro de nós, aqui, na terra, conosco, dentro de cada um dos nossos corações. E ele faz com que cada batida do nosso coração possa ser conduzida a aclamar Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo geme para que as necessidades mais ocultas do nosso coração, as quais às vezes nem nós mesmos sabemos e reconhecemos, sejam conduzidas, ouvidas e realizadas pelo próprio Deus, o qual sabe o que é melhor para cada um de nós. Como cantamos muitas vezes, né? Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso é que a oração de Cristo, ela pode ser comparada como a de um pai, um líder da família, um líder da igreja, em prol de todos os membros. E a intercessão do Espírito Santo nos lembra antes uma mãe ajoelhada ao lado do berço de seu filhinho enfermo, clamando e apresentando as necessidades do seu bebê diante do Deus Todo-Poderoso, que é amor. Por isso, nessa comunhão da Trindade, nós podemos crer que o Espírito Santo eleva as batidas do nosso coração, ainda que sem palavras. O Espírito Santo intercede por mim e por você. A oração do Espírito é perfeita, a oração de Cristo é perfeita, porque ambos, o Espírito, o Senhor, o Deus triuno, sonda os nossos corações. É isso que diz o versículo 27. Ele habita em nós, ele conhece a cada um de nós como ninguém, e sendo assim, ele geme para que cada pulsar do nosso coração seja ritmado à vontade do Senhor, para que, como uma doce canção, a nossa oração redunde em glória e louvor ao eterno Deus. Só você olhar comigo, por exemplo, para alguns textos sagrados.
como no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, ele conhece o seu coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, 39, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Jeremias 17, 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E ainda, Atos 1, 24, na oração da igreja, tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Veja, a palavra, ela é emblemática e reflete para cada um de nós nessa manhã. Deus nos conhece profundamente. Antes de que fôssemos formados e no ventre de nossas mães, Deus já sabia quem nós seríamos, a nossa personalidade, o nosso caráter. E o desejo do Espírito Santo nessa manhã é que todo o nosso ser seja conformado com o Espírito de Deus. Não conformado com este mundo e com este século, mas conformado com o desejo e com a vontade do Pai. Deus não só conhece tudo, mas Ele sabe que o Espírito intercede em harmonia com a sua vontade. Não é Ele o Deus Trindade, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, o único e o verdadeiro Deus, portanto, não há conflito entre eles, nem hierarquia nos seus papéis, mas há o Deus verdadeiro que faz o nosso coração bater de acordo com a sua vontade, o Espírito Santo traduzindo as nossas orações e elevando como incenso e aroma agradável diante do Senhor, e assim Deus conduzindo a nossa vida para que ela seja colocada no rumo da sua soberana vontade. Por isso, concluindo nessa manhã, já ouvimos por muitas vezes que a oração transforma. Você já deve ter ouvido alguns sermões, como essa própria série sobre oração, ou já leu nos boletins, nas placas das igrejas e murais, como, por exemplo, o poder da oração, a oração transforma tudo, venha participar do relógio de oração. E assim, queridos, nós somos conclamados a confiar no Deus Todo-Poderoso, de que as nossas orações são reconhecidas e recebidas por Deus, porque é o Espírito Santo que as eleva ao Senhor. Por isso que a nossa teologia, ela não pode ser um desincentivo à oração, mas palavra e oração devem caminhar unidas ali, de modo que a oração é esse canal de relacionamento com Deus, pelo qual, assim como Ana derramou todo o seu ser no templo ali, onde até o profeta, o sacerdote, pensou que ela estava ali apegada ao vinho, bêbada mesmo, e ela disse, não, meu senhor, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E a oração dela foi atendida, tanto que um dos maiores profetas do Antigo Testamento foi o seu filho chamado Samuel. Ou seja, nós devemos ser encontrados e encorajados a colocar diante de Deus todas as circunstâncias, porque Deus fará a sua vontade sobre nós. E por fim, nós podemos olhar para aquele que é o maior de todos os exemplos. Acima de Paulo, aquele a quem Paulo imitou, o Senhor Jesus, que no Getsemane ali, na sua oração, o seu coração bateu de acordo com a vontade do Pai. E foi um batimento tão intenso de obediência que fez transpirar essa obediência em gotas de sangue. Sangue esse que pronunciava o sangue que seria vertido na cruz do Calvário para a remissão. Cristo queria tanto fazer a vontade do Pai para nos resgatar, que ele orou dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou seja, o Filho de Deus nos amou tanto que orou e fez a vontade do Pai até o fim, para que todos os filhos pudessem, a partir da salvação em Cristo, pudessem orar justamente para se achegar e se derramar diante do Deus que se chama Pai. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos imitar a oração de Paulo. Essa série que se encerrou, onde nós aprendemos nessa manhã que Paulo colocou todos aqueles pontos na carta aos Efésios, e aí você pode rever os capítulos dessa série. Mas hoje nós entendemos também nessa manhã que lá em Romanos, Paulo pega todo o arcabouço da oração e coloca diante do Espírito Santo de Deus. Na verdade, coloca nesse odre santo que o Espírito Santo leva diante de Deus, porque diz a palavra do Senhor que ele recolhe as nossas lágrimas e coloca nesse odre santo. Odre é lugar de lágrima? Odre é lugar de água? Não, odre é lugar de vinho.
Ou seja, as nossas lágrimas serão transformadas em vinho. E o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. E ainda que a nossa alegria não seja completa na materialidade dessa vida, nós temos a alegria perfeita, que é a esperança de Cristo Jesus, esperança da glória. Deus abençoe muito a sua vida, que possamos orar mais e melhor, cada vez mais intenso, porque o Espírito Santo traduz as nossas orações. Que a batida do seu coração, meu irmão e minha irmã, seja fazer a vontade do Pai. Vamos agora olhar aqui os pedidos de oração nessa manhã, justamente corroborando com o que aprendemos em colocar todos os pedidos, todas as circunstâncias diante de Deus. Assim nós poderemos fazer a vontade do Pai, onde eu vou entrar aqui já no link em que os nossos amigos aqui da IPPTV me encaminharam, e a gente vai poder justamente conversar com vocês aqui rapidamente. A hora avança, então a gente precisa chegar aqui aos nossos pedidos de oração. Bom dia a todos, estou vendo aqui, olha, Alexandra está conosco, Nilma, Rosemary, olha aí, gente de todo lugar, de Pernambuco, como a Nancy, a Geralda, olha só, pedido aqui por uma questão de diabetes, a Geralda coloca, né? Vamos orar por isso, queridas. Mais uma vez aqui, a Delva está sempre conosco, Cineide, Eliane. Peço oração pela salvação dos meus filhos, diz a Geralda lá de Goiás. Ao mesmo tempo, temos aqui o Estevão, né? Joelson Estevão, pedido pelo seu casamento. Vamos orar, queridos. Se você está aqui no nosso link, querido, coloque seu pedido de oração. Oração pela família, diz a Lúcia Farias, né? Pelos filhos, a distância do Senhor, e isso desanima muito. Vamos orar por isso, viu, Lúcia? Que Deus abençoe. Oração pela família da Ednilce, é isso? Socorro do Senhor, restauração espiritual. Amém. Vamos orar pela Mariana também, para que ela possa conhecer Jesus, diz a Helenice de Borba. São muitos pedidos chegando aqui, por isso nessa manhã, esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está aí no seu coração, Ele conhece o teu coração e Ele é totalmente poderoso para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que pensando, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, diz a palavra, Ele realizará nas nossas vidas. Por isso, a Edna coloca aqui, orem por mim e pela minha família. A Helenice, mais uma vez também, família, né, gente? Família é tudo, é a primeira igreja, é o núcleo, é o lar. Por isso que a gente pode colocar aqui os pedidos de oração, sabendo que Deus e o Espírito Santo eleva as nossas orações diante dele. Vamos orar? O horário aqui avançou um pouquinho, são 10h04, e nesse momento a gente pode consagrar as nossas vidas diante do Senhor. Feche seus olhos, ore comigo, coloque o seu coração diante dele. Pai, nessa manhã nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Tu és o Deus bendito, Tu és o Deus amado, nós amamos o Teu nome e a Tua glória. Amamos a Cristo Jesus, o nosso Salvador, e amamos ao Espírito Santo de Deus que habita em nós e intercede, como aprendemos nessa manhã. Eleva a Deus os nossos corações, fazendo com que toda desritmia do pecado seja banida. Por isso nos ajuda a nos aproximarmos mais do Senhor a cada dia, para que o velho homem morra e para que Cristo cresça e para que Cristo renasça, como o Natal que se aproxima, que Cristo possa renascer a cada dia nos nossos corações. Mas lembrando do seu sacrifício vicário, possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, imitando a oração do seu Filho, dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Por isso, Pai, esse gemido inexprimível do Espírito que é colocado diante do Senhor, nós pedimos que os pedidos de orações aqui colocados nesse chat, no nosso canal, na nossa IPPTV, todos eles, e o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que Tu conheces, por favor, Senhor, faz a Tua perfeita, boa e agradável vontade sobre eles. Realiza aquilo que precisa ser realizado, traz a cura, traz a unidade do Teu Espírito para cada família, traz a conversão e que em nome de Jesus, Senhor, cada lar que nos assiste aqui seja abençoado para a honra e glória do Teu nome. Nessa manhã entregamos tudo nas Tuas mãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo Vida Devocional. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.